Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Esdras, ele que foi um escriba que liderou um avivamento entre os judeus que voltaram do exílio da Babilônia. Ele ensinou as escrituras e levou o povo a se dedicar a Deus. Esdras provavelmente escreveu o livro com o seu nome na Bíblia, o livro de Esdras. Depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, os judeus foram exilados durante 70 anos. Depois, a Babilônia foi conquistada pelos persas e Ciro, rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para casa. Conta a história que alguns judeus se recusaram a voltar para Jerusalém, para Israel, e continuaram nas terras onde foram exilados. Talvez porque construíram famílias, porque tinham suas terras, né, seus bens, e eles haviam formado sua vida naquelas terras onde foram exilados e por isso optaram em continuar naquelas terras na Babilônia. Daí, quando chegaram em Jerusalém, os judeus começaram a reconstruir o templo. Conta a história que o trabalho levou vários anos e parou algumas vezes por causa da oposição dos inimigos, mas finalmente o templo foi inaugurado. O povo dedicou o templo, mas havia pouca gente para trabalhar nele. Daí, vários anos depois da inauguração do templo, Esdras decidiu voltar para Jerusalém, com mais alguns dos exilados. Ele vinha de uma família de sacerdotes da linhagem de Arão e tinha se dedicado a estudar a palavra de Deus. Você pode conferir Esdras capítulo 7 e o versículo 6. Aí Esdras também, ele era um escriba, um professor com muito conhecimento. Ele voltou para Jerusalém com o propósito de ensinar o povo, né, a ter uma vida de obediência a Deus. Com a permissão oficial do rei da Pérsia, Esdras levou para Jerusalém muito dinheiro e as coisas necessárias para manter o serviço no templo. Isso para que o templo tivesse um bom funcionamento, né? Era necessário ter dinheiro para manter a estrutura do templo. Ele também recebeu permissão para administrar o território e também organizar as questões legislativas, tudo isso de acordo com as leis de Deus. Você pode conferir em Esdras capítulo 7, o versículo 25. Esdras foi acompanhado por muitas famílias judias e vários levitas que podiam trabalhar no templo. Mas antes de partir em viagem, ele jejuava e orava a Deus para que Deus viesse lhes dar proteção, porque a estrada era perigosa, com muitos bandidos, muitos adversários inimigos do povo de Israel. Eles levavam muito dinheiro e seriam um alvo fácil para os salteadores. Mas mesmo assim, Esdras não pediu ajuda ao rei no sentido de lhes dar uma guarnição, né? Ele não pediu seguranças ou guardas que fossem com ele, porque ele havia contado ao rei da Pérsia que confiava inteiramente em Deus. Você pode conferir em Esdras capítulo 8, versículo 22 ao 23. A viagem ocorreu bem e todos chegaram em segurança até a cidade de Jerusalém. Eles entregaram todas as ofertas no templo e fizeram sacrifícios para agradecer a Deus. Quando voltou, Esdras descobriu que o povo não estava obedecendo a Deus. Muitos homens tinham se casado com mulheres estrangeiras de outras religiões. No passado, esse tinha sido o problema que tinha desviado o povo para a idolatria, trazendo a condenação de Deus e assim o exílio na Babilônia. Por isso, Esdras se humilhou e orou para Deus, confessando o pecado do povo. Daí depois Esdras convocou todo o povo para confessar os seus pecados. A comunidade decidiu se dedicar inteiramente a Deus e os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras foram convidados a se separarem delas. Você pode conferir Esdras capítulo 10, do versículo 10 e o versículo 11. Eu fico imaginando a situação, né, irmãos? Esses homens que haviam casado com as suas esposas e que tinham filhos ali tiveram que abandonar, né, as suas esposas devido à sua religião
né, para seguir a Deus. Foi um ato de coragem e de uma confissão, né, diante do Senhor e de um arrependimento sincero, porque o homem chegar ao ponto de abandonar sua própria esposa e filhos para obedecer a uma ordem divina, só um grande ato de arrependimento e de reconhecimento do seu pecado. Bom, outro dado curioso é que Esdras, né, ele foi contemporâneo de Neemias. Neemias, que foi aquele que organizou a reconstrução do muro de Jerusalém. Eu vou deixar aqui em cima no card, porque tem um vídeo aqui no canal contando a história de Neemias. Depois você assiste o vídeo sobre a vida de Neemias. Daí, quando a construção foi terminada, Esdras, que estava servindo como sacerdote junto ao povo, ele leu a lei de Deus. E aí, durante um dia inteiro, ele ensinou a lei e explicou ao povo, né, as consequências da sua desobediência e frisou mais uma vez a importância do arrependimento para que outro mal não sucedesse no povo. Né? Neemias capítulo 8, versículo 2 e 3. E aí, no fim, todos perceberam que tinham realmente se desviado da presença de Deus e que precisavam se consagrar novamente ao Senhor. Daí os homens abandonaram as suas famílias, né, de origem estrangeira, de outras religiões, para servir inteiramente ao Senhor. Mais tarde, o povo confessou o seu pecado e fez um acordo com Deus para seguir sua lei. Eles se dedicaram a Deus e abandonaram a idolatria, graças ao trabalho de Esdras e Neemias, né? Então o povo judeu não voltou a cair nos pecados do passado de forma generalizada, como havia acontecido no passado. Bom, então esse foi um breve resumo da história de Esdras. Espero poder te ajudar. Se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha, para ajudar na divulgação da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.